Meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação bíblica desta noite. Obrigado, irmão. Eu quero convidar os queridos para nós abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós não poderíamos trazer nenhuma mensagem nessa noite que não falasse ou que não apontasse para esta realidade do Cristo vivo. Algum texto e alguma palavra bíblica que reacendesse em nós a esperança e a alegria de uma firme convicção de que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E esse texto aqui vai nessa direção, porque depois de ter ressuscitado, Jesus aparece a alguns discípulos. E esse texto de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 17, vai dizer para nós bem assim. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Isso é cerca de 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, leia comigo, o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Esses discípulos vão falando para Jesus um pouco das suas dores. E chegando lá no versículo 21, está escrito assim. Ora, eles falando, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Agora vamos ler juntos o 28 e o 29. Vamos ler juntos. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Amém. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Amém. As pessoas que estudam um pouco de história não têm dificuldade em reconhecer que a década de 60 do século passado foi a década mais revolucionária e aquela que mais trouxe mudanças, transformações na geografia, na economia, no conceito social e no relacionamento entre si. Muitas coisas aconteceram naquela década. Isso porque aquelas crianças que nasceram em plena Segunda Guerra Mundial cresceram dominadas pelo medo, pelo temor de que houvesse algum conflito e a memória das 2 bombas atômicas lançadas sobre o Japão ainda eram bem vivas na mente deles. Então, essas crianças, nascidas no meio da Segunda Guerra Mundial, pensaram que, ao atingir a mocidade, era o dever deles mudar a realidade do mundo. Como? Através do grito, através do protesto, através dos escândalos, e a partir daí muitas coisas foram acontecendo. Por exemplo, o surgimento do movimento hippie, que pelo menos cresceu e floresceu naquela época em que
Jovens se reuniam ao ar livre, em concertos, estendendo os 2 dedos, pedindo paz e amor, enquanto com a outra mão segurava o cigarro de maconha. Naquela época também, a própria humanidade queria ultrapassar os seus limites. Então começou a guerra pela conquista do espaço. Primeiro foram os russos, depois os americanos, até que o homem chegou lá na Lua, e o conceito entre eles era um só: não há mais limites para o homem. Muitas ideologias políticas, diálogos, a maioria protestando contra a guerra do Vietnã, uma guerra, como todas as outras, totalmente tola. Mas uma das coisas que mais marcou a década de 60 foi o surgimento do grupo musical The Beatles, lá na Inglaterra. Nunca antes a música havia se expressado daquela forma. Nunca antes a música tinha alcançado e dominado o planeta inteiro. E nunca antes jovens tinham alcançado tanta possibilidade de influenciar o comportamento social e a vida de outros jovens. As músicas dos Beatles eram tocadas em todo o mundo, eles eram reconhecidos em todos os lugares. Em 1966, John Lennon, o líder da banda, deu uma entrevista na qual ele dizia: hoje nós somos mais famosos que o próprio Cristo. Mas como todo início tem um fim, no ano de 1970, muitos problemas internos, eles se reuniram e eles resolveram dissolver a banda. Eles lançaram uma nota, e essa nota saiu em todos os jornais, em todas as revistas, com apenas uma frase explicando o fim da banda. E os irmãos sabem que frase era essa? O sonho acabou. Simplesmente isso. O sonho acabou. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque se houvesse uma frase que definisse o sentimento dos discípulos nesse texto que nós acabamos de ler, essa frase seria: o sonho acabou. Acontece que aqueles 2 discípulos haviam estado tanto tempo com o Senhor Jesus Cristo, e diante de todos os acontecimentos que culminaram na traição, na prisão, na condenação, na crucificação, morte e sepultamento de Jesus, se sentiram como que acordados para uma realidade que eles não queriam enfrentar. Muitas vezes também isso tem acontecido conosco. Em todos os dias, em todos os lugares e em todos os momentos, sonhos estão sendo desfeitos. Existe a história daquele casamento que foi sonhado, que foi planejado, onde os pais abençoaram a união, os amigos também, mas depois de algum tempo, o sonho acaba, vem a realidade, e o que resta é somente cinzas, brigas, discussões, tribunais, fumaça. Existem também vidas interrompidas. Pais que orientam os filhos, que abençoam os filhos, que os deixam na cidade tal para ter os seus estudos, e depois de algum tempo, apenas a notícia seca, dura, inflexível de uma vida que foi interrompida por causa de uma bala perdida, de um acidente bobo, de uma briga boba, por causa de uma tolice. Todos os dias existem pessoas que estão perdendo os seus sonhos. Sonhos desfeitos. Pessoas que ficam se questionando:
Como vou continuar? Onde eu irei encontrar forças para prosseguir? Para onde que eu vou a partir daqui? Então é necessário, meus irmãos, nós questionarmos o que levou aqueles discípulos a se sentirem derrotados e confusos diante de uma realidade que eles não queriam enfrentar. E olhando esse texto, ao contrário do que John Lennon disse, nós percebemos que temos muitas evidências para dizer que o sonho não acabou, para dizer que a vida de Jesus, a história dele, a atuação de Cristo em nossa vida e no decorrer dos séculos não se acabou e não vai acabar até que ele venha. A primeira dessas evidências é que ainda hoje nós podemos experimentar o consolo transbordante, restaurador de Cristo operando em nós. Quando os discípulos saíram de Jerusalém e voltaram para a cidadela de Emaús, é como se eles estivessem dizendo bem assim: olha, chega, vamos esquecer de Jesus. O caso Jesus acabou. Nós vamos pegar a pastinha, colocar tudo ali dentro, nossos sonhos, nossas esperanças, nossos ideais, vamos trancar numa gaveta e vamos esquecer. Acabou. Vamos voltar para a nossa cidadezinha, vamos plantar a nossa mandioquinha, vamos cuidar da nossa vidinha, vamos esquecer e recomeçar. Esse era o pensamento deles. A ponto do versículo 17, dizer que eles estavam preocupados e entristecidos. E ainda assim, versículo 15, diz que o Senhor Jesus Cristo se aproximou para caminhar com eles, muito embora houvesse uma dificuldade da parte daqueles discípulos em olhar para Cristo, o companheiro da caminhada, e reconhecer que aquele que estava ali ao seu lado era de fato Cristo vivo. Eles olhavam e viam um estranho. Eles conversavam, mas não reconheciam que aquele ali era o Salvador vivo. Cegos, como muitas vezes nós também ficamos. Muitas vezes, a angústia, a insegurança, a decepção, a ansiedade extrema também nos torna cegos para reconhecer uma realidade que de outra forma seria tão fácil de ser percebida. Muitas vezes, eu encontro algumas pessoas, e é tão fácil a gente ouvir isso, infelizmente, de pessoas que dizem bem assim: olha, eu estou tão sem sentido, sem futuro na vida, que as minhas orações parecem que não passam do telhado. Já viu pessoas dizerem isso? Parece que a minha oração bate aqui no teto e cai no chão. Outros dizem bem assim: poxa vida, eu vou ao templo, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto nada aqui dentro de mim. Não sinto nada, nada de sentimento. Bom, eu tenho duas boas notícias para você. A primeira boa notícia é que a sua oração não precisa passar do teto, porque Jesus não está lá no telhado. Onde que Jesus está? Ele está aí ao seu lado. Ele está aqui, ó, ao nosso lado. Então, a oração não precisa ultrapassar o teto, não. Mais ainda, Jesus Cristo está dentro de nós. Ele nos criou, Ele nos conhece, não sai palavra da nossa boca, mas o Senhor já a conhece toda. A segunda boa notícia é que nós não precisamos ficar na dependência dos nossos sentimentos para conseguir compreender que a nossa fé continua viva e ativa. Deixa eu explicar isso aqui um pouco para vocês, e por favor eu peço que você entenda bem, porque senão você vai causar um grande problema para mim, interpretando de alguma maneira errado o que eu vou te dizer.
Existem dois padrões que nós usamos para aferir a profundidade da nossa vida com Deus. Primeiro, as nossas emoções. Parece que esse, assim, é o aferidor primeiro que nós usamos para procurarmos entender que está tudo bem entre nós e o Senhor. Só que tudo fica mal quando a nossa emoção não registra ou não se manifesta em profundidade, transmitindo a realidade do que nós sentimos. Mesmo porque talvez aquilo que nós sentimos não seja assim em um grau ou em um nível tão elevado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós participamos de um culto público como esse, e quando nós não sentimos assim, aquele arrepio, né? Aquela vontade de se expressar, ou aquele momento em que parece que os nossos olhos vertem ali uma lagrimazinha de emoção, da plenitude de Deus, quando nós não sentimos alguma dessas coisas, muitas vezes a avaliação que temos da nossa espiritualidade é que nós somos frios, secos e insensíveis. Até naqueles momentos, quando nós estamos sozinhos na nossa casa, quando nós oramos, quando nós temos a nossa vida devocional e não sentimos algum aspecto emocional forte, nós somos levados a pensar que a nossa vida com Deus não está assim tão bem como deveria estar. O outro padrão que nós aferimos a profundidade da nossa comunhão com Deus é a nossa crença, ou seja, a nossa fé nas promessas santas e verdadeiras do Senhor na sua palavra. Então há momentos, irmãos, que precisamos abrir a palavra do Senhor, como os textos que o nosso irmão presbítero Silvio leu, quando nós olhamos esses textos e nós perguntamos para nós mesmos: eu creio nisso? Isso é o padrão da verdade, daquilo que Deus queria expressar para mim e transmitir ao meu coração. Será que é isso mesmo? Então, irmãos, quando nós ajuntamos aquilo que nós sentimos com aquilo que nós cremos, nós temos o identificador que vai revelar a realidade da nossa vida para com Deus, do nosso relacionamento. Mas aí é que eu quero que você entenda: emoções são enganosas. E você não pode viver na dependência delas. Isso quer dizer que o principal padrão pelo qual nós aferimos a nossa vida relacional com Deus não é aquilo que nós sentimos, mas é sim aquilo em que nós cremos. Eu posso orar, posso participar de um culto, eu posso ter o meu momento devocional, não sentir nenhuma gotinha de lágrima nos meus olhos, nenhum arrepio, nenhuma explosão de emoções dentro de mim, mas o que importa é aquilo que eu vejo na palavra, do qual eu digo, eu creio, porque é a palavra do Senhor. Entre aquilo que eu creio e aquilo que eu sinto, eu quero dizer que nós devemos buscar fiar naquilo em que nós cremos. Mesmo quando você não sente as explosões de louvor, mesmo quando você não sente as explosões de emoções no seu interior, o que importa na verdade é aquilo que você crê, aquilo que está na palavra do Senhor, que faz sentido ao seu coração. E eu pedi para você procurar entender muito bem isso que eu estou te dizendo, porque, logicamente, eu não estou aqui dizendo que é errado sentir emoções. Claro que não. Eu gosto de pensar num ajuntamento tão bonito como esse que nós estamos tendo aqui na igreja, e pensar, meus irmãos, que quando nós temos aqui as nossas músicas, você está se deliciando com o Senhor,
Quando nós abrimos a palavra, você está alegre, recebendo a direção do Espírito Santo. Quando nos abraçamos, até mesmo quando nos despedimos, eu gosto de pensar o quanto isso é importante, e isso fortalece ou renova as nossas emoções. Eu quero que vocês entendam, isso é bom, quando nós nos emocionamos na presença do Senhor. Mas, na verdade, emoções são turbilhões que nos levam aos píncaros e muitas vezes nos leva lá para baixo. Mas aquilo que nós cremos é um padrão retilíneo que jamais poderá ser mudado. É a expressão daquilo que Deus revelou para nós. Jesus encontra ali, então, pessoas com as emoções absolutamente fragilizadas. Mas o problema de tudo é que a fé deles também foi embora junto com as emoções. Então, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Primeiro, versículo 15. Jesus vai atrás. Jesus se aproxima e vai caminhando com eles. Por que Jesus faz isso? Porque Ele não abandona os seus servos. Ele é fiel. Ele se propôs a caminhar com aqueles discípulos, depois ele vai para a cidade, ele encontra Tomé, o duvidoso, depois disso ele encontra Pedro, o que o negou 3 vezes. Jesus jamais abandona qualquer um dos seus discípulos. E quer saber, é justamente por isso que eu e você estamos aqui no templo nessa noite. Porque Jesus Cristo não nos abandonou. Ele nos guardou naquele dia em que nós fraquejamos, Ele nos perdoou naquele dia em que nós pecamos escandalosamente, Ele procurou por nós quando nós estávamos indiferentes, Ele teve misericórdia de nós quando estávamos namorando outros caminhos nesta vida, mas assim como Ele foi atrás daqueles discípulos, Ele também não abandona o povo a quem Ele ama. Também aqui o texto diz que Jesus os ouve. Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão conversando? Por que é que vocês estão preocupados? Irmãos, como é bom nós encontrarmos alguém que nos dá atenção, que se preocupa com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nos empurra tantas vezes para baixo. Muitas pessoas têm dito que hoje as maiores doenças da nossa época são as doenças emocionais, emoções reprimidas, gente solitária, pessoas que procuram apenas um par de ouvidos que estejam disponíveis a elas e muitas vezes não encontram. Jesus vem ao encontro daqueles discípulos e Ele os ouve. Talvez você esteja precisando também nesse momento falar com Jesus. Talvez você esteja aí cercada de pessoas alegres, mas você está triste. Você precisa conversar com Jesus Cristo. Ele sim, Ele ouve, Ele restaura as nossas esperanças. E essa é a segunda evidência que temos nesse texto de que o sonho não acabou. É que quando Cristo fala a nós, Ele restaura as esperanças. O livro de Hebreus capítulo 6, versículo 19, vai dizer-nos que a esperança é a âncora da alma. Essa comparação é muito interessante, porque nós sabemos como que uma âncora funciona na hora de estacionar um navio, de ancorar um navio. A âncora lançada é o que vai impedir que o navio seja carregado pelas ondas. Quando ela é içada, o navio então tem condições de singrar os mares. Quando a Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma, está mostrando então que ela é quem não vai nos deixar viver
agitados de um lado para o outro diante dos turbilhões e tempestades que existem nesse mundo. A esperança, a âncora da alma, vai nos manter firmados, vai nos manter aliados diante daquilo que o Senhor tem para nós. Olha aqui o versículo 21. E esse versículo vai mostrar, irmãos, que eles já estavam totalmente destituídos de esperança. Eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Veja que o pensamento deles vai refletir o pensamento errado que a grande maioria dos discípulos tinha. Aquele pensamento tolo, criança, que Jesus veio a esse mundo para expulsar os romanos e fazer de Israel uma potência militar. Agora chegou a nossa vez, né? Agora Israel vai ser o topo. Agora nós vamos poder dominar. Agora nós teremos um exército invencível. Agora nós vamos dominar sobre toda a terra. Isso era de tal forma, tão grande nos discípulos, que certa vez 2 deles chegaram e disseram: mestre, queremos te fazer um pedido. 2 irmãos. Lembra que pedido foi esse? Olha só a tolice deles. Quando o Senhor estiver no teu reino, permita que eu esteja à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Era algo mais ou menos assim: quando o Senhor for rei de Israel, permita-me ser o primeiro-ministro e o meu irmão ali, o governador. Cargos de poder. Somente Jesus, né, para ter misericórdia daqueles discípulos que eram tão difíceis em entender as coisas mais básicas que Jesus veio ensiná-los, dizendo que o meu reino não é desse mundo. Não é assim. As pessoas aqui correm atrás de coisas para si, mas entre vós não será assim. Esse era o ensino de Jesus para os seus discípulos. Mas aí quando Jesus morre, eles vão para outra direção. Eles vão para outro extremo. Enquanto Jesus estava vivo, o desejo deles: nós queremos ter poder, queremos estar ali gozando dos benefícios da liderança. Mas quando Jesus morre, então eles vão para outro extremo, dizendo: não, então agora já que Jesus morreu, tudo se acabou, então os nossos sonhos se perderam. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, dos irmãos, para o grande perigo que nós corremos quando nós confiamos em coisas que Cristo nunca prometeu. O risco que existe quando nós baseamos a nossa fé e a nossa esperança em coisas que Deus jamais pensou em nos dar. Você conversa com algum desigrejado, e para cada desigrejado que você encontra, você vai ouvir a mesma palavra de alguém amargurado, decepcionado, dizendo bem assim: eu não vou mais na igreja, porque o bispo, o apóstolo, o pastor, ou seja lá quem for, disse que eu teria vitórias, que eu seria cabeça e nunca cauda, que eu ficaria rico, que eu iria prosperar, que eu ia dominar a cidade, que eu ia ser o maioral. Pessoas que colocaram a sua fé em promessas que Cristo nunca fez. Cristo nunca falou que você seria o melhor na faculdade, na escola, no bairro, no futebol. Cristo nunca falou que a igreja presbiteriana seria a maior igreja do Brasil. Cristo nunca falou que ao consagrar a sua vida a Ele, você teria tudo cor-de-rosa ou azulzinho, bem bacana e portas abertas para você em todos os lugares.
Jesus nunca prometeu que nessa vida, nesse mundo, você comeria o melhor dessa terra. Se nós basearmos a nossa fé nessas promessas que Cristo nunca fez, certamente nós viveremos como esses discípulos no mar das decepções. Eu quero que você entenda, algumas dessas promessas que eu citei foram feitas na antiga aliança, a aliança de Deus com o povo de Israel, em certas condições e específicas para eles. Mas não são promessas que Deus fez para a sua igreja, para o seu povo. Ele prometeu sim as suas bênçãos, Ele prometeu a sua proteção, a sua guarida, Ele prometeu o seu livramento, Ele prometeu a presença do seu Espírito Santo para nós. Naquilo que faz parte da palavra, nós podemos nos apegar. E aí, irmãos, que eu vejo a importância do ato de Cristo, quando conversa com aqueles discípulos desiludidos com tudo, e o que Jesus Cristo faz? Jesus os chama para a palavra. Dá uma olhada aqui nesse versículo 26, e principalmente o versículo 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Isso aqui é Jesus conversando com os discípulos. Olha o 27. E começando por Moisés, Jesus discorreu por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu creio que todos os irmãos, alguma vez, já leu a Bíblia, particularmente assim nos evangelhos, ou especificamente dos evangelhos, e você já se imaginou fazendo parte daquele acontecimento. Às vezes você lê um texto e você fica com aquilo na cabeça, puxa vida, eu queria ter estado lá para ver, para sentir o momento, para ver o milagre e ser participante de alguma forma. Comigo várias vezes. Mas se eu pudesse, irmãos, escolher um acontecimento do ministério de Jesus em que eu gostaria de ter estado presente, seria esse momento. Porque foi aquele momento em que, mais do que uma pregação, mais do que uma aula de escola dominical, mais do que um curso completo, Jesus começou a olhar para o Velho Testamento e Jesus começa a explicar todas as coisas que ali havia de testemunho a seu respeito. Você já imaginou que momento maravilhoso teria sido esse? Que ensinos, meus irmãos. Hoje a gente, leitor da Bíblia, teólogos, fazem aí um exercício tremendo, para encontrar Cristo lá no Velho Testamento, e muitos textos acabam sendo assim tão difíceis, mas Jesus ali deu a aula. Jesus chama a atenção dos discípulos e é a forma dele dizer carinhosamente, olha, não coloque a sua esperança em coisas que eu nunca prometi, mas coloque a sua esperança e a sua fé naquilo que a palavra diz de mim. Esse é o propósito de Jesus. E é por isso, meus irmãos, que domingo após domingo, terça, quinta-feira, após quinta-feira, nós nos reunimos aqui na igreja, com esse livro, velho, que muitas pessoas dizem que está ultrapassado. Não temos nada além disso aqui, para abençoar vidas, e para procurar conhecer mais acerca de Deus. Jesus chama aqueles discípulos decepcionados para a palavra. Nós, pastores, presbíteros,
Nós, líderes da igreja, professores da escola dominical, fazemos isso com você semana após semana. E é isso que nos traz a paz, é isso que restaura as nossas esperanças. Porque se fôssemos chamar vocês para as esperanças que governantes levantam, para promessas de amigos, para palavras de líderes que chegam aqui ou acolá, certamente nós estaríamos agora com a igreja em ruínas. Nós somos chamados para a palavra. Esse é o propósito de Jesus, nos conduzir para a palavra. Essa é a obra do Espírito Santo. É o que Jesus falou. Quando Ele vier, Ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho falado. O Espírito Santo já veio. E é Ele que nos conduz à palavra. E por fim, irmãos, a maior evidência que nós temos aqui nesse texto de que o sonho não acabou, é que ainda hoje, mesmo em meio às nossas lutas, Cristo ainda está conosco. O sonho não acabou. Jesus foi caminhando com aqueles discípulos, explicando as Escrituras, conversando, até que chegaram lá, na casinha deles, em Emaús. Jesus fez menção de prosseguir a caminhada, de seguir o seu caminho. Mas aqueles discípulos disseram, versículo 29, Senhor, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Fica conosco. É o pedido que eles fazem. O apelo daqueles discípulos à permanência de Jesus com eles mostra que a sua presença era de tal forma importante que eles não mais cogitavam a possibilidade de viver a vida sem Cristo. Diante de tudo que eles ouviram de Jesus, eles pediram, fica conosco. Eu gosto muito, meus irmãos, desses apelos que nós vemos na Bíblia de pessoas, que pessoas fizeram para o Senhor. Por exemplo, eu anotei 3 aqui, quando Moisés está conversando com o Senhor, lá em Êxodo, capítulo 30, 32, 33, quando o povo faz aquela imagem horrível de um bezerro de ouro, Deus se desgosta com aquilo, Moisés também, e aí o Senhor fala para Moisés o seguinte, vai com esse povo, eu enviarei o meu anjo. Veja que Deus não disse, eu irei com vocês, Deus diz, eu enviarei o meu anjo, mas eu não irei com vocês. E Moisés então clama, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair deste lugar. Olha, a dependência que Moisés tinha da presença divina. Ou como Davi, que dizia lá no Salmo 63, Senhor, a tua graça é melhor que a vida. Ou como Pedro dizia lá em João 6, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Se não for o Senhor, não vai ser mais ninguém. Então aqueles discípulos pedem para Jesus entrar e permanecer com eles. E aí 3 coisas acontecem. Primeiro, seus olhos se abrem. E eles então olham para aquele companheiro da caminhada e percebem que não é um qualquer, é o próprio Cristo ressurreto. Segundo, o coração fica aquecido. Eles dizem um para o outro, porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava das Escrituras? E terceiro, o que acontece? Eles voltam para Jerusalém.
Veja como é diferente assim a forma como esse texto termina, porque ele começa dizendo da caminhada das decepções. Os dois que estão carregando as suas tristezas. E eles voltam para Jerusalém, 12 quilômetros de volta, num novo ânimo, num novo espírito, com aquela alegria, olhos abertos, coração renovado, uma nova mensagem. Nós fomos achando que o sonho tinha acabado, nós voltamos porque Cristo está vivo. Também assim, muitas vezes é a nossa caminhada. Você vem aqui para o templo, cansado, triste, ansioso, angustiado, preocupado. Você volta para a sua casa, abundante, transformado, renovado. Às vezes você entra no seu quarto de oração, com o coração vazio e seco. Mas você sai de lá nova criatura, quebrantado, transformado, renovado e alimentado pela palavra. Cristo promete a sua graça e a sua presença na nossa vida. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia já declina. Jesus está vivo e assim Ele nos abençoa na caminhada, Ele restaura as nossas esperanças e Ele fica conosco. Quando nós falamos que Jesus está vivo, nós não estamos aqui apenas anunciando um conceito, uma sentença abstrata. Nós estamos falando, irmãos, de algo que é ponto central da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, o nosso culto não tem sentido. Mas Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, o sonho não acabou. O sonho que os hippies sonharam, acabou. O movimento nem existe mais. Os Beatles acabaram, e o que eles trouxeram para a nossa vida? Absolutamente nada. Mas a vida de Jesus, a história de Jesus, a atuação de Jesus na nossa vida, no meio da sua igreja, essa jamais vai se perder. O poder de Deus é sempre o mesmo. Queira Deus, então, que ao voltarmos para nossa casa, nós estejamos assim, renovados e fortalecidos. Mas lembre-se, não confie nas suas emoções, mas confie naquilo em que Deus tem te revelado pela palavra, aquilo que você crê. Aquilo que você crê independe dos seus sentimentos. Isso está acima de tudo.